Olá, muito bom dia para você. Hoje é 12 de outubro, Dia das Crianças. Mas na verdade eu gostaria de trazer aqui uma breve reflexão para os pais. E para isso, eu gostaria de ler o Salmo de número 127. E na sabedoria de Salomão nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Bíblia está nos dizendo que se o Senhor não edificar a nossa casa, todos os nossos esforços para fazer isso serão falhos. Se não for o Senhor que estiver à frente de todos os nossos planos familiares, nós nunca obteremos êxito em sermos uma família feliz e sólida. O texto nos diz também que os filhos são herança do Senhor. São presentes de Deus para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos enxergar a paternidade e a maternidade como sendo um grande privilégio de Deus para cada um de nós que somos pais. Como eu disse, hoje é dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e nós gostamos de presentear os nossos filhos, sobretudo em datas como essa. Digo isso porque os meus filhos dormiram ansiosos para saber que tipo de presentinho que eles ganhariam hoje. E é justamente a respeito destes presentes que nós damos, temos dado ou poderíamos dar aos nossos filhos que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã. Nós gostamos de dar presentes aos nossos filhos. Isso é muito bom. Isso traz alegria para as crianças. Em alguma medida, isso traz alegria ao nosso próprio coração, em ver a alegria dos nossos filhos. Existem muitos tipos de presentes que nós podemos oferecer aos nossos filhos. Mas é interessante perceber que todos os presentes que nós podemos dar aos nossos filhos, apesar de serem bons, no sentido de trazer alegria, eles são limitados quanto à sua ação. O que estou querendo dizer com isso? Nós podemos dar os melhores presentes para os nossos filhos. Quem sabe, os mais caros, os mais esperados, aqueles que podem gerar euforia no coração das crianças e ainda assim perdermos a oportunidade de oferecer o que de fato transforma a vida dos nossos filhos. Os presentes que nós comumente oferecemos aos nossos filhos, eles se desgastam com o tempo, eles se tornam obsoletos e quando eles crescem, já não servem mais. São apenas lembranças de uma infância. Contudo, existe um presente que nós podemos oferecer a eles, que não se desgasta com o tempo. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. E ainda que eles sejam grandes, ou quando eles se tornem grandes, adultos, eles não se desviarão dele. Diante dessa multiplicidade de presentes que nós podemos oferecer aos nossos filhos, ensinar o caminho de Deus, ensinar a eles que o mais importante, o maior e melhor presente que nós podemos ter é ter Jesus no nosso coração.
é oferecer a eles a possibilidade de entender o real significado de presente. Nós ensinamos aos nossos filhos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Nós muitas vezes dizemos que queremos o bem dos nossos filhos e dizemos para ele: meu filho, você precisa ir à igreja. Mas muitas vezes é em casa que nós preferimos ficar. Nós falamos aos nossos filhos: é importante ler a Bíblia, mas eles nunca nos veem lendo a Bíblia. É importante orar, mas não somos pessoas de oração. Não oramos com eles e por eles. É importante fazer aquilo que a Bíblia espera que nós façamos, mas nós não apresentamos a Bíblia para os nossos filhos. Nós dizemos para os nossos filhos que é importante ter Jesus no coração, mas nós não apresentamos Jesus aos nossos filhos. Se isso acontece com você, eu tenho uma triste notícia para te dar. Embora você possa dar todos os presentes ao seu filho, você tem falhado na sua grande missão de ser pai ou de ser mãe. E é justamente por isso que nessa manhã eu quero chamar a sua atenção, porque a paternidade, a maternidade é sim um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e naquilo que nos couber, enquanto houver força nas nossas vidas, sermos exemplos de conduta, de atitudes e de palavras para eles. Por isso, eu quero convidar você que é pai, que é mãe, e você que ainda não é, mas pretende ser um dia. Pense nisso. Os presentes são importantes, presenteie os seus filhos, compre lembrancinhas para ele, leve alegria ao coração deles, mas não se esqueça daquilo que de fato é importante, daquilo que de fato vai mudar a vida deles para a eternidade. Fale de Jesus para eles. Viva Jesus com eles. E eu tenho certeza que você não se arrependerá disso. Nessa manhã eu gostaria de orar pelos nossos filhos. Vivemos num mundo globalizado e igualmente polarizado. São muitas as dificuldades que nós enfrentamos em educar os nossos filhos no caminho de Deus. E às vezes nos encontramos sem saber como lidar com certas situações. Mas uma coisa nós sabemos: quando nós entregamos o nosso caminho nas mãos do Senhor, Ele nos ajuda a caminhar. E nessa manhã eu quero orar por você que é pai e por você que pretende ser um dia. Que Deus nos conceda sabedoria de sermos exemplos para os nossos filhos, não apenas pelo discurso que nós temos, mas pela vida que de fato vivemos. Que Deus possa nos abençoar nesta linda missão de sermos pais e mães. Eu convido você a orar comigo nessa manhã. Deus, nós te agradecemos pela nossa família. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos pais, ó Deus, de ser mães para as meninas, mulheres. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá este grande privilégio, ao tempo que também reconhecemos a nossa responsabilidade. E por isso, Deus, nessa hora nós pedimos a sua ajuda. Nos permita, Deus, sermos pais segundo o coração do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a nos esforçarmos para sermos exemplos para os nossos filhos e colhermos, ó Deus, frutos dessa vida exemplar. Nos ajude a apresentarmos Jesus para os nossos filhos. Pai, que a nossa família seja cuidada pelo Senhor. E eu peço a Deus para todos os pais que, ó Deus, estão enfrentando dificuldades com seus filhos, crianças, jovens, adultos. Pai, que o Senhor possa consolar o coração destes pais. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer renovo e esperança à vida deles. E que, enfim, ó Deus, o Senhor possa transformar o coração dos filhos.
como diz a tua palavra, convertendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. A nossa família é do Senhor e é no Senhor que nós colocamos toda a nossa esperança. Nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus filhos. Que nós possamos ser encorajados pela palavra de Deus e alimentados por ela a reconhecer o grande privilégio e a encarar essa grande responsabilidade de sermos pais, segundo o padrão de Deus. Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã para mais um episódio do nosso devocional Café com Bíblia. Um ótimo feriado para você. Até amanhã. Beijo no coração.